Sexto ano, estamos chegando na página 71 e quase terminando a nossa apostila, faltando bem pouquinho. Nós estamos aqui de olho na estrutura do gênero. Como vocês responderam questões do regimento interno? Lembrando que regimento interno são todas as regras, as leis que regem um local. Por exemplo, uma escola, que é isso que está mostrando aí para vocês, tá? O que tem que ter numa estrutura de um regimento interno? Primeiro de tudo, um título, certo? Sempre, né? Tudo leva título. Então, o título, o que ele é? Aí, página 71, hein? Vocês têm que seguir juntos. É a classificação do próprio gênero, ou seja, regimento escolar. Tá? Então, esse regimento é o regimento comum escolar que levou o título. Por quê? O regimento da escola. Cada escola tem o seu regimento, tá? Piagetiano vai ter um regimento, a escola que a professora dá aula à tarde tem outro regimento, cada um vai de acordo com a sua realidade, mas todos vão atrás de regras e de o bem comum dos alunos e dos professores e daqueles que fazem parte do estabelecimento, certo? Depois disso, nós temos um parágrafo introdutório. Introdutório já diz o que é, introduz o que vai ser falado do regimento. Então, olha só, indica a quem as regras são dirigidas e cita os responsáveis por verificar o cumprimento das normas. No caso, o que nós temos aí, ó? São passíveis de apuração e aplicação de medidas disciplinares, além das condutas que a direção escolar e os professores considerem inapropriadas com a manutenção de um ambiente escolar sadio, as abaixo descritas. Então, quer dizer, vai ser passível do quê? De você levar algum tipo de punição, caso aquilo que vai ser descrito abaixo não seja cumprido, tá? Daí, o que nós temos? Divisão de itens. Facilita a identificação e a compreensão das diferentes regras do regimento. Porque se você tiver a divisão de itens, fica tudo mais fácil. Então, aqui nós temos somente alguns itens, que são 3, mas o regimento ele é bem extenso, viu, gente? Ele tem várias páginas, tá? Porque ele vai desde os deveres do aluno, os direitos do aluno, as punições dos alunos, os deveres do professor, os direitos do professor, ele engloba tudo, tá? Tudo de dentro de um local. Por isso que ele é chamado de regimento. É tudo aquilo que rege mesmo para que o local fique apropriado para funcionar, tá? Então, olha só a divisão de itens que tem aí. Nós temos 3 divisões. A primeira é ausentar-se das aulas ou dos prédios escolares sem prévia justificativa ou autorização da direção ou dos professores da escola. Então, o que ele quer dizer? Se você se ausentar-se sem que você tenha uma justificativa, você vai ser punido por isso, certo? 2. Desrespeitar, desacatar ou afrontar diretores, professores, funcionários e colaboradores da escola. Se você desrespeitar qualquer uma das peças que envolvem, qualquer pessoa que envolve a escola, você também vai levar algum tipo de punição, tá? 3. Exibir ou distribuir textos, literatura ou materiais difamatórios, racistas ou preconceituosos, inclusive na internet. Por que internet que ele fala aqui? Nós temos hoje muito o uso do cyberbullying. O cyberbullying é uma situação muito perigosa que envolve pessoas da idade de vocês principalmente. Por isso que essa é uma regra importantíssima no regimento, tá? Então, fez isso, também vai ser punido de alguma maneira. Como são as punições? Pode ser suspensão, tá? Chamar os pais e conversar. Você vai, de alguma maneira, você vai ter que responder por aquilo que você fez e que não foi certo, tá? Que tipo de linguagem? O jeito que você escreve. O texto ele pode apresentar vocabulário técnico, vocês viram ausentar-se, desrespeitar, exibir, distribuir, tá? E verbos não conjugados para indicar proibição, obrigatoriedade ou permissão. Todos eles terminaram com ar, é a terminação, ó. Desrespeitar, ar, desacatar, ar, afrontar, ar, que é a primeira conjugação. Distribuir e exibir é a terceira conjugação que termina com ir. Ausentar, o se, no caso, está significando um pronome, a pessoa que se ausentou, tá? Então, nesse gênero, a linguagem tem que ser formal, tem que ser muito bem
nós não estamos aí na sala, na escola, nós não vamos fazer a comparação com o regimento da escola. Não tem nem como. Mas quando nós voltarmos, quem sabe isso a gente não consegue ver para conhecer como é o regimento e vocês também verem o que é um documento desses, certo? Então aí nós vimos a estrutura deste gênero. E aqui na página 72, ele está falando para escrever umas regras de convivência, que isso daí vocês fazem depois com a professora Pati, quando vocês retornarem, porque isso é muito legal para vocês fazerem e pensar como viver bem dentro da escola, tá? Daí nós temos, para finalizar a página 72, o integrando com história. Em história, fala assim, olha, que você estudou o surgimento das primeiras aldeias durante o período neolítico. Nessa época, para ver o desenvolvimento da agricultura e da criação de animais, as tarefas foram divididas entre homens e mulheres. E aí tem uma representação desse período, tá? O período neolítico, gente, eu tenho certeza que vocês já estudaram, é aquele período que deixou de ser, as pessoas deixaram de ser nômades e passaram a ser sedentários. Eles começaram a cultivar para que eles tivessem o seu próprio alimento. Então, depois, observando essa imagem, vocês vão responder a número 1 e a número 2 no caderno, tá? Tenho certeza que vai dar tudo, porque não é uma matéria difícil. Aqui eles começaram a ter os animais junto com eles começaram a plantar. Então, vocês vão responder essas duas questões no caderno, ok? Então, até o próximo vídeo e finalização definitiva da nossa apostila.